Fala pessoal, esse provavelmente vai ser um dos vídeos mais longos da nossa série de vídeos de redes neurais do básico ao avançado. Vamos falar sobre várias técnicas e tentar explicar como criar uma rede neural passo a passo, mostrando tudo, desde os erros até o que devemos fazer e técnicas que deveremos usar para criar redes neurais que são eficientes. Então fique ligado, deixa o like aí já, se inscreva no canal e vamos lá! Hoje vamos montar a nossa própria rede neural para reconhecer dígitos. Vamos montar essa rede neural usando o Python e a framework de PyTorch. E vamos mostrar o passo a passo de como montar essa rede neural usando as técnicas que já aprendemos e explicando várias técnicas que são usadas quando criamos redes neurais para acrescentar no conhecimento que já aprendemos das aulas 1, 2, 3 e 4, enquanto também adicionando novos conceitos. Então vamos começar. O nosso objetivo hoje é criar uma rede neural que recebe entradas de dígitos, que são dígitos que foram escaneados de pessoas que escreveram, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6 em folhas de papel. E tudo isso foi escaneado para ser usado em treinamento de redes neurais, para montar modelos de redes neurais. Então, o conceito aqui é que teríamos vários dígitos, no nosso caso aqui vamos ter milhares de dígitos, acho que se não me engano é 60 mil, vamos olhar logo menos, e vamos dar esses dígitos para a nossa rede neural, que aqui seria a parte de entrada, o layer de input, e então passariam por layers não lineares que usarão funções que falamos um pouco sobre isso na aula passada. E quando passar por essas layers escondidos aqui, eles vão fazer computações e previsões, e no fim aqui vai comparar as previsões que fizemos, que no caso, vamos supor que prevemos 3 e na verdade o número que tinha sido dado de entrada aqui é 9. Então ele vai fazer um cálculo aqui que vai comparar o que prevemos com o que deveríamos ter previsto, e aí a nossa rede neural vai voltar calculando e atualizando os nossos pesos, que são os Ws, e os nossos bias, que são os Bs, para então fazermos novas previsões que vão passar novamente, receber uma nova previsão, e daí esse processo vai ser atualizado novamente, e depois a rede neural volta passando e fazendo novas previsões, até que atingirmos um resultado melhor, com uma precisão mais alta do que tivéssemos se não tivéssemos treinado nada, ou se só tivéssemos criado um modelo linear que conseguiria separar poucas classes ou dados menos complicados. O nosso objetivo é criar isso. Para isso, vamos começar com a instalação do que vamos usar, e eu vou dar dicas de programas também que são usados para fazer redes neurais e para você criar os seus próprios modelos. Um programa que é muito usado para gerenciamento de ambientes, para pesquisa ou para programação, etc., é um programa que se chama Anaconda. Anaconda é de graça, é um programa grátis. Você pode entrar nesse site que se chama anaconda.com, e nele você pode baixar o Anaconda para o seu computador. Então, no meu caso aqui, eu já baixei Anaconda, mas você pode baixar aqui mesmo entrando no site, produtos, edição individual. Aí você vai aqui, download, vai baixar e aí é só usar. No meu caso, eu resolvi não baixar o Anaconda inteiro, porque tem muita coisa que eu não uso no Anaconda, mas eu baixei uma versão do Anaconda que se chama só Conda, que é uma versão menorzinha da Anaconda, que se você se instala no seu terminal,
aqui do Windows ou do Linux, e depois você pode criar os seus ambientes como se criaria também no Anaconda normal. Mas no Anaconda normal, você baixaria o navegador aqui, e várias frameworks podem ser instaladas, como o IDE, que é usado para fazer programação, etc. Tudo vai ficar prontinho aqui para você usar. Então, baixado o Anaconda seguindo as instruções nos sites do anaconda.com, você vai começar criando os seus ambientes. Aqui no meu caso eu vou mostrar como eu criei o meu ambiente em Linux depois que eu instalei Anaconda. Abri o meu terminal e agora vamos criar um ambiente. Conda create então o nosso ambiente vai ser chamado de rede neural e vamos usar Python 3.8. Então, agora vai coletar todas as coisas que precisa, baixando tudo e instalando Python 3.8 naquele ambiente. Pronto. Agora está falando aqui, para ativar o seu ambiente, usa conda activate rede neural. Então, vamos lá, conda activate. Então, estamos ativados. Agora, o que vamos instalar nesse ambiente? Nesse ambiente, vamos instalar uma IDE, que é muito usado para a criação de programas. Instalando o Spider, que é o que eu uso. Após instalar Spider, vamos instalar também PyTorch, então, que é o que vamos usar para criar as redes neurais. PyTorch é uma framework que tem tudo pronto para você criar redes neurais. Então, lembra que no vídeo passado fizemos aquele sistema onde atualizamos os pesos, os bias, mas criamos um loop para fazer essas atualizações. Mas no nosso caso agora, não precisamos fazer isso mais, porque já tem frameworks que já está tudo preparado para nós fazermos isso e não precisamos fazer por nós mesmos. Podemos só usar as frameworks que já tem tudo pronto, que vai basicamente formar a rede neural pra gente. Aqui eu digitei errado, no caso seria conda install PyTorch. Então, instalando PyTorch. Depois de instalarmos o PyTorch, vamos instalar também Torch Vision. Se já não estiver instalado, vamos olhar aqui que tem instalado. PyTorch, Ninja, tudo mais, NumPy, ok. Então, proceder sim. E também vamos instalar o Torch Vision e o Torch Audio, que é para fazermos modelos que incluem visão computacional e áudio também. Agora, no fim, para podermos fazer trabalho com imagens, também vamos instalar Matplotlib. Que é uma library para fazermos gráficos, para nós podermos ver os nossos dados. Então, quando terminarmos aqui de instalar tudo, agora vamos abrir o Spider. Assim que abrir o Spider, podemos começar a fazer o nosso programa. Então, no nosso caso aqui, usaremos... Vamos ver se o Torch está funcionando, tudo. Testar. Para testar aqui, você só aperta Shift Enter. Parece que está funcionando e
Então, tá tudo bem. Então, vamos começar a criar nossa rede neural. Então, como eu tinha falado, o que vamos usar aqui é Torch. Então, importando Torch, importando torch.nnSNN. Então, isso nós estamos importando PyTorch rede neural, Neural Network, SNN, porque vamos usar funções que temos no PyTorch pronto para usarmos e não precisaríamos implementar nós mesmos. Torch Vision, que é para trabalharmos com imagens, que no caso vamos trabalhar com imagens de letras ou números, no caso. Então, Torch Vision. E também nossa biblioteca de Então aqui está tudo que vai ser usado para nossa rede neural. O Torch as a Lens, Torch Vision Transforms. Transforms é para transformar a nossa imagem em um formato que é usável para nossa rede neural. Também podemos normalizar as imagens, tudo, e aqui o Matplotlib é o que usamos para fazer gráficos ou para ver os dados que estamos colocando na nossa rede neural. Então vamos começar. Então, a primeira coisa que fazemos ao criar uma rede neural, se tivermos uma GPU à disposição para usar o processamento da nossa GPU do nosso computador, tentamos fazer uma configuração do sistema para uso de GPU. Então, no caso, nós usamos um comando que é esse aqui, que está colocando o nosso device, que seria a nossa máquina. Então, o torch.device, ele permite que colocaremos o processamento numa GPU, que seria um processamento em paralelo, que é bem mais rápido que o processamento de uma CPU, que tem um processamento sequencial. Então, aqui fazemos uma pequena programaçãozinha que, se CUDA está disponível, que CUDA seria o que é usado na nossa GPU, usamos CUDA. Se não, else, usamos o CPU. Então, vamos testar isso. Testamos. Está falando que não tem nenhum módulo chamado Torch Vision. Então, quer dizer que tem um errinho aqui no nosso programa que não foi baixado Torch Vision corretamente. Vamos tentar baixar aqui. Quando install Torch Vision. Coletando os dados. Estou mostrando todos os erros aqui, porque se vocês tiverem erros também, vocês podem corrigi-los. Então, pronto. Agora executamos isso aqui. Podemos executar aqui, ou só apertar um Shift Enter. E agora vamos olhar Device. Então, você viu que Device apareceu aqui para mim, CPU. Então, isso quer dizer que eu vou rodar o nosso programa na CPU ao invés da GPU. No meu caso, eu tenho GPU aqui, mas como eu não instalei CUDA aqui corretamente para ser usado na GPU, e como muitas pessoas vão acabar usando a CPU mesmo, eu estou usando a CPU. Mas no próximo vídeo eu posso fazer um instalamento da nossa GPU também e usar na GPU. Na GPU seria muito mais rápido o processamento dos dados. E vamos começar com as configurações da nossa rede neural. Então, é importante que configuramos a nossa rede neural corretamente para recebermos os dados de uma maneira correta e também fazermos previsões que fazem sentido. Agora, na modelação da nossa rede neural, podemos escolher como que vamos modelar essa rede neural. Podemos escolher o tamanho dos layers escondidos, podemos escolher
várias coisas que é usado na nossa rede neural. Podemos escolher qual que vai ser o tamanho desses layers, quantos layers que vamos ter. Aqui, no caso dessa figura, está mostrando 4 layers, mas podemos usar muito mais. Geralmente, usamos, numa rede neural pequena dessa, usamos 128 layers. Aqui nessa parte menor aqui, usaremos 64, metade daquele, para diminuir o tamanho de processamento que precisamos fazer. E aqui no fim, não temos só um mais, nós temos agora de 0 a 9, teremos 10 layers, que no caso é que teremos que prever entre 10 classes. E aqui também, na entrada também teríamos o tamanho de número de classes que usaremos, ou no caso, como estamos colocando imagens, vamos usar o tamanho da imagem. Aqui, quando essas imagens foram criadas, elas foram formatadas para ter um tamanho de 28 por 28 pixels. Então, essa imagem é formada por um array, um quadrinho de 28 por 28 pixels, e como só temos duas cores, que está em grayscale, está preto ou branco, nós não temos os 3 canais RGB que teríamos. Se tivéssemos uma imagem colorida, o tamanho dessa imagem seria 3 por 28 por 28. Então, 28 é o tamanho da imagem, de quantos pixels que são usados para essa imagem, e 3 é os canais RGB, que no caso seriam vermelho, verde e azul. Então, os canais RGB são o que formam as cores das imagens. No nosso caso aqui, só temos preto e branco, então o que é usado aqui é só um canal, que não é esse canal de 3, mas é só um canal de... Deixa eu apagar aqui. É só um canal de tamanho 1. Então, aqui só é decidido por cada pixel qual é a intensidade de cada pixel para formar essa imagem. Então, você pode ver que na parte preta teríamos pixels com valores menores, como 0, e geralmente a escala dos pixels vão de 0 a 255. Então, vamos supor 0 sendo preto e 255 sendo branco. Então, essa imagem é formada por vários pixels que vão numa escala de 0 a 255, e ao colocar essa imagem na nossa rede neural, vamos usar uma escala que é normalizada para 0 a 1. Então, como que normalizamos uma escala que vai de 0 a 255 para uma escala de 0 a 1? Bom, é simples. É só pegar todos os valores que estão sendo colocados nos pixels e dividir tudo por 255. Ao dividirmos tudo por 255, você vê que 0 dividido por 255 é 0, e 255 dividido por 255 é 1. Então, a nossa escala agora vai ficar entre 0 e 1. Então, se tivermos um valor, por exemplo, a metade de 255, que no caso é 177,5, dividido por 255, a metade da nossa escala entre 0 e 1 ficaria 0,5. Então, você vê que está normalizado com uma escala de 0 a 1. Então, basicamente é isso. Você já sabe o formato das imagens, você já sabe quantos canais tem as imagens. Então, isso quer dizer que colocaremos várias imagens aqui na entrada com esse valor de 280 por 280. Mas não podemos colocar só uma imagem e passar ela diretamente num vetor assim de uma rede neural. Tem redes neurais que aceitam esse formato, mas no nosso caso, como estamos trabalhando com redes neurais que são
como se diz, mais planas, que recebem dados em formato 1D, temos que transformar essa imagem de 228 por 228 em uma imagem que se repete em 1D. Então, no caso aqui, estamos em 2D. Temos a direção para cá e a direção para baixo, 28 por 28. Aí temos que transformar isso tudo em algo plano, que vai ter só 1D, uma dimensão. Então, essa dimensão pode ser transformada se colocarmos todos esses pixels que estão alinhados aqui por 28 por 28 em linha reta um atrás do outro. Então, vamos supor que pegamos essa área de pixel e daí pegamos a próxima área de pixel e colocamos atrás dessa, pegamos a próxima área de pixel e colocamos atrás dessa, e assim por diante, formando um monte de stacks de pixel. Então, essa é a primeira linha aqui, essa segunda linha aqui, essa é a terceira linha aqui. Então, o que está acontecendo aqui é que vamos ter um vetor de uma dimensão que teria a dimensão agora, como estamos colocando um em cima do outro, de 28 por 28. Que no caso 28 por 28 dá o resultado de 784. Então, quando colocamos isso na nossa rede neural, estaremos dando de entrada para a nossa rede neural a imagem plana, agora que não é mais 28 por 28, que no caso também temos um canal de 1 aqui, mas 1 vezes 28 vezes 28 seria 784 também. E também o rótulo da imagem, que é o valor real que teríamos que estar prevendo na imagem. Então, vamos supor que é 0. Mas tem outra coisa que acontece ao usarmos redes neurais. O que acontece é que a nossa rede neural, o computador não gosta de números inteiros. Ela gosta de números binários, que seriam mais fácil para entender para um computador para fazer previsões. Então, o que fazemos? Usamos um sistema de one-hot encoding. Então, esse sistema de one-hot encoding, o que acontece? Ao invés de darmos rótulos onde escrevemos o valor real do que deveríamos estar prevendo, nós mudamos o formato dos valores dos rótulos para que seja um valor que seja mais fácil para o computador entender. Então, o que fazemos? Então, ao invés de usarmos rótulos, algo escrito como se fosse 0, ou só darmos 0, ou então darmos um rótulo de 1, ou somente o valor 1 para a nossa rede neural, o que fazemos é, criamos também algo plano, um vetor de uma dimensão com zeros e uns, onde os zeros representam que não é aquele valor e 1 representa que seria o valor que você precisa prever. Então, como funciona isso? Montamos um vetor de uma dimensão com vários zeros. 0, 0, 0, 0. Mas quantos zeros? Então, o número de zeros é determinado pelo número de classes que temos nessa rede neural. Então, no caso, como temos números de 0 a 9, seriam 10 classes. Então, montamos esse vetor de uma dimensão com 10 zeros e somente um entre esses 10 zeros para determinar qual é a classe que temos que prever. Então, se for 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e estamos tentando e o valor do rótulo dessa imagem é 0, então colocaríamos o 1 no 0. E daí, se o rótulo fosse 1, colocaremos o 1 no 1, que você pode ver que está embaixo do 1 aqui, e mudaríamos o valor do 0 para o 0. Então, o que acontece? Se tivermos uma imagem que o valor é 6,
Então, colocaríamos 0 em todas as outras posições, só que na posição número 6, colocaríamos 1 lá para representar que a nossa rede neural tem que prever, ou o rótulo real da nossa rede neural é 6. E o resto não é para ser previsto para a nossa rede neural. Então, esse é o conceito de one-hot encoding. Então, o que estamos fazendo aqui? Determinamos que o nosso valor de entrada das imagens seriam 784. Então, estamos colocando 784 e também colocaremos o rótulo que tem um valor de 10. Então, esse valor aqui é o valor do tamanho do nosso vetor de uma dimensão. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E aqui, no caso da imagem, seriam o que está sendo colocado aqui é a intensidade de cada pixel. E no caso do nosso rótulo, nos 10 espaços que colocamos aqui para determinar qual é o rótulo, só estaríamos colocando 1 e um monte de zeros, onde o 1 está determinando qual seria o rótulo que deveríamos prever com a nossa rede neural. Então, basicamente é isso. Já sabemos parte da nossa configuração da nossa rede neural. Agora vamos começar a montar a nossa rede neural em programação. Então, explicando esse passo, estamos prontos para começar a programar. Como chamamos esses dados que estamos colocando na nossa rede neural? Chamamos de hiperparâmetros. Então, vamos começar com no caso aqui, começamos com o input size e depois íamos para o hidden size. Então, hidden 1, hidden 2, 1, 2 e o output, que no caso seria os rótulos e a saída. Então, colocando aqui, vamos colocar como eu expliquei, um input size de 784, porque é 28 por 28, um hidden size 1 de tamanho 128. Isso é um valor arbitrário que eu mesmo escolhi. Você pode escolher um valor diferente também e testar na sua rede neural no futuro. Então, hidden size 2 de 64, que eu também escolhi. E agora colocaremos o número de classes para 10. E depois agora criaremos também também no futuro teremos que criar o loop de treinamento. Então, como eu expliquei no começo, o que acontece é que a nossa rede neural vai dar uma passada aqui treinando e fazendo previsões com os pesos e os bias que são inicializados no começo. Aí compara com uma função que se chama uma função de loss, a previsão com o valor real e determina o quanto que teríamos que mudar e volta atualizando todos os pesos e os bias na nossa rede neural até melhorarmos a nossa rede neural para fazermos previsões mais corretas e concisas que estão de acordo com o que precisamos prever. Então, beleza. Vamos colocar aqui o número de passadas pela nossa rede neural é chamado de epochs. Então, no nosso caso aqui, vamos criar uma rede neural que vai treinar por 10 epochs. Então, o que vai acontecer? Vai passar 10 vezes para nossa rede neural treinando e atualizando os pesos para as nossas previsões. Um outro conceito também que é muito usado em redes neurais é o batch. Então, batch size é o tamanho das batches que vamos usar no treinamento. Então, o que são batches? Batches é nada mais, nada menos que conjuntos de imagens ou de dados que são colocados na nossa rede neural para treiná-la. Então, o que fazemos? Vamos supor que temos os nossos dados aqui. E vamos supor que isso é muito maior do que essa imagem aqui.
e cada número desse representa um dado que está sendo colocado na nossa rede neural. Vamos supor que temos todos esses dados aqui, mas não vamos treinar a nossa rede neural com todos os dados que temos, e tem maneiras de aprender mais rápida e que são efetivas também, que economizam o custo de tempo que gastaríamos para treinar essa rede neural. Então, o que fazemos? Ao invés de darmos todos esses dados, tudo junto para a nossa rede neural, o que fazemos é, pegamos um pedaço aqui. Então, vamos supor, pegamos somente esse tanto aqui, que no caso seriam 3 vezes 4, 12. Então, esse tanto, depois na próxima passada pegamos esse tanto aqui, na próxima passada pegamos esse tanto aqui, aqui seleciona reaçado, tem que ser 12 também. E assim por diante. Então, no caso aqui, a cada passada na nossa rede neural, colocaremos 12 conjuntos de dados na entrada aqui para fazermos previsões em cima delas. Aí passou, na próxima o que acontece? Volta novamente, 12. Na próxima, 12. Na próxima, mais 12. E assim por diante, até terminar de passar por todos os dados e fazer pequenas atualizações na nossa rede neural. Para que conforme passe o tempo, a nossa rede neural consiga fazer previsões melhores por estar recebendo mais e mais dados a cada passada. Então, aqui no nosso caso, como eu tinha dito que temos quase 60 mil imagens para ser usadas para treinar a nossa rede neural, vamos colocar uma batch size de 100, que eu acho que é um valor suficiente para treinarmos a nossa rede neural. Mas você também pode brincar com isso, né, quando você criar sua própria rede neural, dependendo do tanto de dado que você tem. Então, agora também vamos colocar uma learning rate. A learning rate é a nossa taxa de aprendizado, que eu expliquei nos vídeos passados, e agora vamos usar ela aqui para fazer a nossa implementação da nossa rede neural. O que acontece nessa learning rate? Learning rate é o tanto que atualizaremos a nossa rede neural a cada passada pela nossa rede neural para fazer previsões e atualizar os pesos. Então, ao atualizar o peso, ela vai tomar em conta essa learning rate que eu coloquei aqui, multiplicada pelo o tamanho da atualização, que é, vamos supor, um weight aqui, um peso. Então, o nosso peso vai ser atualizado por um novo peso multiplicado por essa learning rate, para que não atualizamos o nosso peso com muita rigorosidade. Porque se atualizarmos esse peso com muita rigorosidade, com um peso totalmente cheio aqui, sem uma learning rate, ao voltar aqui pela nossa rede neural fazendo atualizações, a nossa rede neural ela computa automaticamente derivativas dos nossos pesos com relação à previsão ou relação ao loss, que é a função que compara a previsão com os valores reais para determinar o tanto que deveríamos atualizar na nossa rede neural. Então, se atualizarmos muito, esses gradings aqui vai acabar explodindo, aumentando ou diminuindo muito esses pesos aqui, e não vamos conseguir chegar a uma previsão que desejaríamos. Então, vamos supor que nós estamos aqui em uma montanha. O nosso objetivo é chegar numa parte mais baixa dessa montanha. E a learning rate determina o quanto de passos estamos tomando para chegar embaixo aqui nessa montanha. Então, vamos supor aqui que é um valor alto de erro, e aqui é um valor baixo de erro. Então, o objetivo da nossa rede neural é chegar a um valor baixo de erro, que automaticamente seria uma precisão melhor.
Se não tivermos essa learning rate, que determina o tanto de passos, o tanto de atualizações que fazemos, ser pequena e consistente, para descermos essa montanha devagar, mas constantemente chegando o mais próximo possível da parte mais baixa, vamos tomar passos muito altos que talvez você acabe pulando daqui para cá, aí depois que tentarmos atualizarmos para voltar aqui, se o passo for muito grande, você acaba pulando desse lado e você acaba pulando para cá, e vai chegar uma hora que você não consegue mais achar para onde você tem que ir. E o objetivo era descer aqui, chegar no ponto mais baixo da nossa montanha, que seria o valor de erro mais baixo, com uma precisão mais alta, mas acabamos usando uma learning rate muito grande, que acabou explodindo a nossa direção da nossa rede neural, que começou a pular de um lado para o outro sem saber receber direito as previsões que necessitaria receber. Então, por isso que colocamos essa learning rate, que é utilizado pelo nosso optimizador, que eu vou falar sobre isso logo menos. O optimizador faz a nossa atualização e computação dos gradientes ou das derivativas para nossa atualização da nossa rede neural automaticamente, enquanto também optimizando o tamanho da nossa learning rate para fazer uma aprendizagem melhor e consistente na nossa rede neural. Então, no nosso caso aqui, usaremos uma learning rate de 0.001. Agora, o que acontece? Temos também que, logicamente, receber os nossos dados. Para receber os nossos dados, o bom do PyTorch aqui é que temos já tudo pronto para ser baixado, os dados a ser usados em dados que são muito conhecidos mundialmente pelas pessoas que trabalham com redes neurais. Então, esse é um tipo de dado que é muito conhecido, que é como se fosse o Hello World do Machine Learning, e tem vários experimentos que são feitos nele. Então, o PyTorch dá acesso para nós de modo mais fácil, onde só temos que baixar por ele mesmo aqui dentro da sua IDE que você usa para programação, e você não precisa achar um site que oferece download desses dados, mas você também pode procurar MNIST Dataset Download na internet e baixar os dados aqui se você quiser, entendeu? Aqui, download, você pode baixar, ou você pode fazer o que eu estou fazendo aqui, que no caso montaremos os dados de treino e os dados de teste, obtendo do Torch Vision Dataset, que baixamos o Torch Vision aqui que eu mostrei. Então, salvaremos tudo isso que está sendo baixado em uma pasta chamada dados no nosso desktop aqui, que no meu caso está home e Lucas, dados, coloquei data, aí treinamento, então colocaremos como true, porque é o dado de treinamento, então isso seria um statement que determinaria que usaremos essa primeira parte aqui para treinamento. E transforms é algo que temos que fazer para transferir esses dados para para um conjunto de dados que é reconhecível pelo nosso PyTorch. O PyTorch ele usa tensores para fazer computações e atualização de pesos e tudo mais em redes neurais. Então, o que temos que fazer aqui é passar esses dados que estão sendo recebidos aqui em formato de array. Vamos supor que estamos recebendo aqui todos esses dados nesse formato aqui de... vamos supor que estamos falando dos rótulos. 1, 0, 0, 0, 0, que seria o valor de um rótulo. Mas esse valor aqui está em um valor de lista ou array normal. Então, o que temos que fazer é criar um tensor com esse valor.
Então, vamos supor, B seria um tensor com os valores dentro de A. Opa, fiz errado. Então tort.tensor, e agora se executarmos o valor de B, você pode ver que é a mesma coisa, mas está dentro de um tensor, ao invés de só ser o array aqui normal. Então, beleza. Vamos baixar isso aqui, executar. Pum. Agora está baixando, você pode ver aqui, downloading, e está mostrando aqui onde está sendo salvo, tudo mais. E isso vai demorar um pouquinho agora, dependendo da sua velocidade de internet. Então vamos cortar essa parte até terminar de baixar. Mas deixa eu explicar aqui também. Aí na próxima parte aqui, enquanto isso baixa, estamos baixando outra parte desses dados, que agora será usado para teste. Por que temos duas partes de dados para usar, uma para teste e uma para treinamento? Porque o que acontece é que estamos tentando criar uma rede neural que consegue prever em coisas que ela nunca recebeu. Então, na vida real, você treinaria uma rede neural aqui para identificar, por exemplo, gatos ou cachorros, e depois, no futuro, você quer dar uma foto de cachorro que essa rede neural nunca viu e ela consiga prever corretamente que é um gato ou um cachorro. Então, o que fazemos aqui? Vamos supor que temos 100 imagens. Então, ao invés de usarmos todas essas 100 imagens para treinar e depois testar a nossa rede neural, o que fazemos usaríamos 80 imagens, tiraríamos 80% dessas 100 imagens, usaríamos ela durante o nosso treinamento da nossa rede neural, que vai atualizar os pesos e tudo mais, e comparar, fazer alterações nos parâmetros da rede neural enquanto treina, até receber uma previsão melhor. Aí, quando estivermos satisfeitos aqui com o tanto que treinou e a precisão da nossa rede neural, pegaríamos os 20 exemplos ou 20% que sobra dos nossos dados aqui, que essa rede neural nunca viu durante o treinamento, e damos para essa rede neural no fim para começar a fazer previsões nesses dados que foram reservados para teste. Então, esses dados que foram reservados para teste o que vai dar a nossa previsão final, para ver o que qual a precisão que estamos recebendo de algo que a nossa rede neural nunca viu enquanto estava sendo treinado. Então, por isso que temos dados de treino e dados de teste. Então, essa é a razão. Então, você pode ver aqui que já está terminando de baixar nossos dados que vamos usar para treinar essa rede neural, que no caso seria todos os valores das nossas imagens de letras. Após recebermos todos esses dados que vamos usar para treinar nossa rede neural e para testá-la depois, vamos ter que carregar esses dados também em algum lugar para determinar o tanto de batch size, que é as embalagens de pequenas quantidades de dados que vamos usar enquanto treinamos, e também passar uma variável que se chama shuffle. Shuffle é nada mais nada menos que embaralhar. Por que embaralhamos os nossos dados ao colocar a nossa rede neural? Vamos supor que os dados que recebemos aqui são todos organizadinhos em vários zeros, depois vários uns, vários dois, vários três, vários quatros. E na vida real não é isso. Você vai acabar recebendo uma carta que está escrito 1, 3, 5, 6. Então você vê que não está organizadinho todas as letras ou números em ordem, tudo normal. Então na vida real as letras ou os números estão todos embaralhados e temos que simular a vida real o quanto mais próximo possível.
Então, o que fazemos é embaralhamos e randomizamos tudo que é colocado aqui na nossa rede neural para que não tenhamos uma lista de 000, daí 1, e tenha uma lista mais randomizada, que no caso seria assim, 6, 7, 9, 0, 7, 8, 3, 1, 5, 3, 5, 8, 3, 4. Então, ao invés de darmos algo que é organizadinho de entrada para nossa rede neural, randomizamos tudo para que ele receba vários números que não estão em uma ordem específica. E seria melhor para nossa rede neural generalizar melhor no futuro quando ela for testada em uma condição de vida real. Então colocaremos o shuffle como true aqui, que é verdade, para randomizar tudo ao colocar tudo dentro da nossa rede neural para treiná-la. E na hora aqui do teste, de carregamento de dados para teste, podemos colocar isso aqui como true ou falso, não importa aqui, porque só estamos testando, não estamos treinando ou atualizando nada dos parâmetros da nossa rede neural. Então pode ser em qualquer formato. Vamos colocar aqui true só porque queremos, não tem nenhum motivo específico. Pode colocar falso, tanto faz. É importante só colocar o shuffle aqui no treinamento. Então, vamos executar isso aqui, ver se tudo foi baixado, tudo está certo. Parece que já terminou de baixar tudo. E vamos executar o train loader para ver se está funcionando certinho. Train loader. Vamos tentar agora dar uma olhada nos nossos dados que recebemos. Então, vamos olhar exemplos. A função iter, e vamos iterar, dar uma olhada nos dados de teste. Um exemplo do dado, next, que é para receber o próximo inning aqui. Então, olhando exemplo de dado. Então você pode ver que aqui, exemplo de dado, no caso, recebemos, se tirarmos um exemplo dos nossos testes aqui que foram carregados, como colocamos um batch size de 100, estamos recebendo 100 exemplos com o formato que eu tinha dito de 28 por 28 por um canal só. Então, se olharmos só no primeiro exemplo aqui do nossa rede aqui, pode ver que esse exemplo é formado por vários zeros, porque como você viu aqui, as imagens são formadas por áreas que têm partes mais pretas do que branca. Branca só está significando aqui onde e qual é o formato do nosso dígito. Então, o que acontece quando colocamos isso aqui na nossa terminal aqui de Python, você vê que a parte preta toda representada por zeros, e a parte que vai ficando branca, que tem a representação do dígito, tem uma intensidade diferente, que é normalizada, como for aqui, foi normalizado entre 0 e 1. O valor branco mais claro é 1, e valores que estão na média entre branco e preto fica numa área mais baixa, como 0.25 ou 0.74, etc. aqui para formar uma imagem. E vamos ver qual é o rótulo dessa imagem que está sendo carregada aqui pela nossa rede neural. Então, você vê que o rótulo, isso aqui é para estar representando uma imagem do valor 9. Então, vamos olhar mais
profundamente como que é essas imagens e vamos usar essa função matplotlib para fazer um gráfico ou gerar a imagem que estamos carregando no nosso computador aqui. Então vamos mostrar as primeiras 6 imagens e colocar o nosso terminal aqui para ver o que elas são. Então aqui no caso seria o subplot, que vamos criar um quadrinho para colocar várias imagens. Então image show para mostrar a imagem, e aqui usaremos a imagem exemplo, né? E vamos colocar não queremos todas as batches, e o mapeamento das cores das imagens tem que ser em preto e branco, então um mapeamento cinza, então gray. E agora plot.show para executar isso e mostrar a imagem. Então aqui está a nossa imagem. No nosso caso aqui, como recebemos 6 imagens, estamos mostrando todas elas aqui em um painel onde tem 6. Se quisermos mostrarmos esse rótulo que mostramos previamente aqui, onde colocamos essa imagem aqui, que foi determinada que é uma... é que esqueci que está ligado o shuffle. O shuffle é o que randomiza tudo. Se desligarmos isso, estaríamos recebendo a mesma imagem sempre para o teste, como estamos olhando no teste. Então vamos olhar novamente. Exemplo, estamos aqui com uma imagem que é representada por várias intensidades dos pixels. Se olharmos no rótulo dessa imagem, é um rótulo 7. Então, se colocarmos essa imagem para ser mostrada aqui para nós, vamos receber uma imagem número 7. Então, aqui está a imagem que está sendo carregada, que é representada por esses dados aqui com intensidades que vão de 0 a 1. Se quisermos olharmos em mais imagens, podemos ver, vamos ver a próxima imagem na linha aqui, ou vamos olhar a última imagem. Então o Python usa os indexes de 0 a começa de 0, não começa de 1. Então se tivermos 100 imagens naquela batch, os rótulos, os indexes vão de 9 a 99. Então 99 é a última imagem lá. Se olharmos nessa imagem 99 e o rótulo dela é para ser uma imagem de valor 9. Se colocarmos mostrarmos a imagem, você vê aqui que é uma imagem de número 9. Então é isso. Então é isso que estamos colocando na nossa rede neural. Vamos comentar isso para não executar quando estivermos treinando. E estamos prontos para criar a nossa rede neural. Aqui, agora vamos começar a criar a nossa rede neural conectada com 2 layers oclusos. Então a nossa rede neural é totalmente conectada, como você pode ver aqui, conectado, é tudo interconectado para atualizar e fazer previsões. Então é uma rede neural totalmente conectada. Então começando aqui, vamos criar uma classe para a nossa rede neural. Essa rede neural vai importar, fazer utilização do módulo Neural Network ou rede neural do Python, que determinamos aqui em cima, NN. Então nn.modulo está recebendo informações daquele módulo que já é criado, pronto para ser usado. Então vamos definir o nosso construtor aqui da nossa classe, da nossa rede neural. Então esse construtor vai determinar o que tem que ser gerado toda vez que chamarmos essa rede neural, para que ela tenha tudo pronto para ser executado e fazer o treinamento.
Então vamos colocar o hidden sizes, que é os valores do tamanho dos nossos layers ocultos, o nosso layer de entrada aqui, e também colocaremos o número de classes. Então vamos criar o método super para receber a informação da nossa classe de rede neural que criamos, certo? E informações do nosso construtor aqui. Se você não estiver entendendo direito o que está acontecendo aqui nessa parte do código de Python, eu vou estar disponibilizando vídeos no futuro sobre Python para entendermos melhor como funciona Python. Então, o que acontece aqui? Agora vamos criar o que o nosso construtor inicia toda vez que essa rede neural é chamada. Então, input size é o valor do input, certo? Valor de input size que está sendo passado aqui em cima. Aí depois temos o valor do nosso hidden size 1, que está sendo passado lá em cima também. E depois temos o valor do nosso hidden size 2, sendo passado lá em cima também. E depois temos o nosso valor do nosso, não é output, é o número de classes. Então, passamos as nossas variáveis e agora formaremos o nosso treinamento da nossa rede neural. Então, já montamos passamos os valores que usaremos para o valor de entrada, os layers ocultos e o valor de previsões que temos que fazer, número de classes. Agora criaremos um forward, uma função de forward, que vai receber o valor das nossas batches, que é composto de 100 por 100 por 100 imagens a cada passada, e isso vai ser passado pela nossa rede neural para treinar. Então, tudo é feito automaticamente, não precisamos criar mais aquela atualização, aquelas funções que criamos no último vídeo ou no vídeo 3 para atualizar os nossos pesos. Tudo é feito automaticamente dentro das funções criadas em PyTorch. A computação dos gradientes, tudo, a atualização, tudo é lá. Então, o que acontece aqui é que vamos criar os nossos layers. Então, aqui o layer 1 simplesmente recebe o valor x, que é um valor de entrada dos nossos dados. Tá aqui. Layer 1. Então, esse valor recebido pelo layer 1 é passado por uma função não linear para que podemos fazer previsões mais complicadas na nossa rede neural. Então, o que acontece? Essa é uma função que é chamada de ReLU. Falamos sobre funções não lineares no último vídeo, onde estávamos falando sobre fazermos previsões mais complicadas, criar redes neurais que são mais complicadas, que podem fazer outros tipos de previsões que seriam previsões que não seria só uma previsão que esteja separando algo que, vamos supor, esteja assim e somente estamos criando uma linha linear, linha reta para separar coisas e fazermos previsões. Daí, no futuro, quando recebermos um novo valor aqui que não sabemos, determinaríamos que esse valor é uma parte do valor de x. Então, no nosso caso agora,
estamos recebendo vários valores em outras dimensões, que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, e temos que arrumar uma rede que consegue separar tudo isso em espaços diferentes, que conseguem fazer previsões corretas, que não é separada somente por uma linha reta. Então precisaremos de usar uma função que é uma função que permite que a nossa rede neural não seja mais linear, uma função não linear. Então, para fazer isso, temos vários tipos de funções ou vários métodos que podem ser usados. Eu expliquei 2 métodos anteriormente, na última lição, onde falamos sobre softmax e sigmoid. Mas agora, no nosso caso, vamos começar a usar outros tipos de funções. Então, aqui é o que eu falei do sigmoid, que vai mudar os nossos valores para ficar entre 0 e 1, e dependendo e isso adiciona uma não linearidade à nossa rede neural. Então, que tipo de função de ativação vamos usar na nossa rede neural dessa vez? Vamos começar a usar essa função, que é uma das mais populares e mais usadas hoje em dia em redes neurais, que é a função chamada ReLU. Então, o que acontece na ReLU? Na ReLU, ela ainda tem uma linearidade, mas não é o mesmo tipo de uma linearidade que se fosse uma linearidade total, que vai reto do infinito ao infinito negativo. Aqui o que acontece, ela vai receber valores e vai passar todos os valores que receber de parâmetros aqui, ela vai acabar clipando ou cortando esses valores no valor 0. Então, se você tiver qualquer valor que está abaixo de 0 ou valor negativo, essa função vai cortar ele e vai zerar todos os valores negativos. Agora, se você tiver um valor positivo, ela vai manter esse valor e vai continuar esse valor linear. Então, o que acontece? Ela adiciona essa não linearidade por estar clipando ou cortando qualquer valor abaixo de 0. E então, isso permite que a nossa rede neural não seja uma rede neural linear, mas consiga fazer previsões mais complicadas em dados que requerem funções e parâmetros mais sofisticados para fazer previsões. Você pode olhar e pesquisar na internet sobre essas outras funções de ativação, como Leaky ReLU, que ao invés de cortar só no 0 aqui, ela coloca um valor de multiplicação de 0.1 para valores menores que 0, ou então essa função de ELU que que usa um exponencial para determinar valores menores que 0. Temos também a TenH, que é uma função que usa a função trigonométrica de tangente para determinar qual vai ser o valor que vai ser colocado na nossa rede neural para valores maiores que 0. Ela vai ficar provavelmente entre 0 e 1. E para valores menores que 0, ela provavelmente vai ficar entre 0 e menos 1. Você pode ver que chega um momento aqui que na linha X aqui, na linha X, que valores muito menores do que 0 vão ser só colocados como menos 1, ou valores muito maiores que 0 vai ser colocado como 1 aqui, que é o topo da nossa função, que é bem parecido com o sigmoid. Mas é uma função que, ao invés de estar no ponto 5 aqui, ela é ajustada para ficar entre 0, menos 1 e 1, com uma função de tangente. Então, é isso. No nosso caso aqui, estamos usando a função de ReLU para adicionar tirar a linearidade do nosso
da nossa rede neural. Se a nossa rede neural, que estamos criando uma rede neural mais complicada, que está tentando fazer previsões em vários números, várias classes, não podemos usar uma rede neural linear, porque essa rede neural não vai dar conta de fazer previsões corretas nos nossos dados de teste. Então, por isso que estamos usando o ReLU aqui. Eu indentei esses self aqui, mas está errado, então só vou corrigir. Pronto. Tirei a indentação. Estamos colocando ReLU, e a ReLU é passada depois de todos os layers. Então, o que acontece é que temos o nosso layer de entrada, aí colocamos uma ReLU aqui, depois o nosso layer escondido aqui, mais uma ReLU, e depois recebemos esse layer e usamos isso para fazer a previsão. Não precisamos colocar uma não linearidade aqui no fim também. Voltando. Então, computamos o nosso layer 1 para receber o nosso hidden. Então, aqui está o hidden, que é o layer escondido, que é o valor de cima. Vamos duplicá-lo para passar ele pelo nosso próximo layer aqui, que é exatamente o hidden 1. Passamos ele. Depois de passarmos ele pelo nosso layer, que vai formar um 128 parâmetros, continuamos para o nosso hidden 2, que novamente vai passar pela não linearidade que eu expliquei anteriormente, com o valor do layer anterior. E esse layer hidden 2, que começou a ser formado pela não linearidade aqui, é então passado por aquele último layer de tamanho 64 que eu gerei ali no nosso construtor da nossa classe, da nossa rede neural. Passado tudo isso, chegamos ao fim aqui da nossa rede neural. Então, o que temos que fazer agora? Qual passo que estamos? Estamos exatamente aqui. Ao chegar a esse momento, só temos que fazer as nossas previsões para receber 10 classes e tentar determinar qual é o número que está sendo passado na nossa rede neural. Então, o que acontece é o nosso out, que é o output da nossa previsão. Então, self. Passamos o hidden 2 aqui para o output. Então, o que está acontecendo aqui? Você pode ver que está tendo um errinho aqui de out e o que aconteceu é que esquecemos de passar os neurônios da nossa rede neural, que é o que estava sendo que íamos usar aqui em cima aqui. Então, nada mais nada menos é só adicionarmos os neurônios. Então, o que está acontecendo é que aqui, esses layers sem a não linearidade que eu expliquei anteriormente, eles são layers só lineares. Então, vamos criar esses layers lineares aqui, só adicionando nn.linear, que cria o nosso layer linear, que está recebendo o valor de entrada, que é o valor 784, certo? Colar. E o valor de saída, que é o hidden size 2, 1, aqui no caso, que é o que está entrando aqui, 784, passou para esse aqui que é 128 e passou para esse aqui que é 64, depois vai para esse aqui que é 10.
que é 10 classes. Então, vamos lá. Input size está aqui 784. Hidden size 1, que é o 128. Agora no layer hidden size 2, vamos passar mais um layer não linear, né? Com o valor do hidden size 1. Então aqui entrando 128 e saindo 64. Também vamos criar aqui o nosso self relu, que é usado para adicionar a não linearidade. E depois o nosso output, que é o que esquecemos de criar anteriormente. Output, então também um layer linear. Receberemos o hidden size 2, que é o de 64, para transformar esse valor em 10 previsões. Pronto. Agora está tudo configurado e colocado aqui da forma que tem que ser. Isso que tinha esquecido. Eu tinha esquecido de colocar os layers lineares que recebam valores de entrada nos formatos que precisaríamos para gerar os formatos de saída, e esse formato de saída passar pelo próximo layer e receber um valor menor, que vai para 64 e de 64 para 10. Então, passei isso tudo no nosso primeiro layer aqui, que no caso é esse aqui, que eu digitei incorretamente, que é a entrada, passou pelo relu. Aqui está o hidden size 2, que então é passado a saída do hidden size 1 para gerar o hidden size 2, que também passa pela relu, que é a não linearidade, e então vai para o nosso output here, que gera as previsões. Pronto, isso tá dando erro. Ok, pronto. Formamos a nossa rede neural. Desculpa pelos erros, mas foi bom até porque agora sabemos exatamente o que tinha que ser feito e vamos conseguir eliminar todos os erros. Então agora vamos só formar o nosso modelo aqui, passar ele para o nosso loop que vamos criar para treinar essa rede neural e receber as previsões e depois testá-las. Aqui só estamos colocando os valores necessários, que foi determinado lá em cima, no começo. Hidden size 1, hidden size 2 e depois o número de classes. Se tivermos o device, que é a machine lá que eu mostrei no começo, que determina se colocaremos na CPU ou na GPU. Tentamos passar para device. Vamos testar para ver se está tudo funcionando por enquanto. Sim. Executamos, tudo bem. E o próximo passo é criar aquela função que vai comparar as previsões para então optimizar a nossa rede neural. Então, o que usaremos aqui é o que se chama de criterion em PyTorch, e usaremos uma função de loss
que é a função que estamos tentando minimizar para tentar ter uma precisão melhor, chamada de cross entropy. Cross entropy é nada mais, nada menos que uma função que é muito usada em previsão de redes neurais que tem várias classes e é usada para determinar o valor das previsões e fazer previsões mais concisas que fazem mais sentido para a nossa rede neural. Então vamos supor que temos uma rede neural que estão fazendo previsões em 3 classes. Vamos supor que sejam os dígitos mesmos. Mas os dígitos sendo colocados na nossa rede neural só vão de 1, 2, 0, 1, 2. Só temos fotos de dígitos 0, 1, 2, 0, 1, 2. Vamos supor que essa função a nossa rede neural preveu no fim aqui que a imagem que colocamos na nossa rede neural é 0. Então, se colocarmos uma rede neural que tem 3 classes e as classes são 0, 1, 2 e estamos colocando 0, então se usamos o sistema de one-hot encoding, quer dizer que estamos colocando como rótulo 1, 0, 0. Se fosse 1, seria 0, 1, 0. E se fosse 2, seria 0, 0, 1. Então, vamos supor que colocamos 0. Então, automaticamente o rótulo seria 1, 0, 0. Se colocarmos 0 nessa rede neural, o que teríamos que estar prevendo é isso, 1, 0, 0. Vamos supor que colocamos na rede neural, ela acabou prevendo isso, ela tem que prever isso, e ela acabou prevendo esse valor aqui, 0.07, 0.2, 0.1. Então, o que está acontecendo? Está acontecendo que a nossa rede neural preveu com uma probabilidade de 70% de ser 0. O que é bom, quer dizer que a nossa rede neural está reconhecendo que tem 70% de probabilidade de ser o 0. E 30% ou 20% de ser 1 e 10% de ser 2. Então, quando compararmos esses números e plugarmos esses números aqui, que é a soma dos valores de rótulos reais com os valores que foram previstos, com o logaritmo dos valores que foram previstos pela nossa rede neural, que usamos logaritmos para escalar esses valores para ficar entre 0 e 1, multiplicados juntos e somados e divididos pelo número de exemplos que estamos colocando na nossa rede neural, que no nosso caso seria 100, recebemos um valor que determina se a nossa rede neural está fazendo um bom trabalho ou um trabalho muito ruim. Então, no caso, para essa previsão aqui, está fazendo um trabalho muito bom e a nossa rede neural recebeu uma loss ou uma perda, numa tradução literal, de 0.35. Mas, se tivéssemos feito uma previsão e a nossa rede neural estivesse prevendo com 60% de chance de ser o número 2, mas teria que ter previsto o número 0, e disse aqui que é 10% de chance só de ser o número 0, isso quer dizer que a nossa rede neural está fazendo um trabalho muito ruim e, consequentemente, o nosso valor da nossa loss aqui vai ser maior. Então, o que acontece? Geralmente, quando você inicia o treinamento da nossa rede neural, você pode ver que o valor da loss vai ter alto, pode ser no valor de 2, 3 ou até 1. Mas, conforme a nossa rede neural for treinando e colocando novas batches de dados no nosso treinamento, o que estamos fazendo, a cada atualização dos pesos que computa os gradientes, a nossa optimização da nossa rede neural, ela está tentando reduzir esses valores para chegar num valor menor, que, consequentemente, quer dizer que está fazendo previsões bem melhores nos nossos dados. Então, o objetivo dessa rede neural é minimizar a cross-entropy das previsões. Então, é por isso que usamos esse tipo de loss.
Tem outros tipos de loss também que é usado, como esse aqui que eu vou mostrar para você rapidamente, que é a MSE, que é a Mean Squared Error, a média dos erros ao quadrado. Então, o que acontece nessa Mean Squared Error? Na média dos erros ao quadrado, essa função é mais usada quando estamos fazendo previsões literais de números, não previsões com classes. Então, o que seria isso? Vamos supor que temos dados sobre compras de casas, como localização e tamanho da casa. Então, construímos uma rede neural que recebe esses valores de localização e tamanho, e conforme a localização e tamanho, comparamos tudo que todos os dados que recebemos de tamanho e localização para determinar uma previsão sobre o preço dessa casa. Então, no caso aqui, a previsão seria, por exemplo, uma casa, o valor real dela é 300 mil reais. Mas acabamos prevendo com a nossa rede neural que o valor dessa casa seria 200 mil reais. Então, o que acontece? Você acaba subtraindo o valor que for previsto do valor que teria que ser previsto. Você eleva esse valor pelo poder de 2 e depois tira também a média desses valores pelo tanto de dados que você colocou. Porque você não vai colocar só um valor de uma casa, você vai colocar valores de várias casas. Uma casa de 200 mil, uma casa de 100 mil, uma casa de 90 mil, uma casa de 500 mil, e fazer várias previsões. Vamos supor que aqui previu 100, aqui previu 150, aqui previu 80. E daí você vai achar uma média da precisão das previsões dessa rede neural que está tentando prever preços, que é números mais literais, não seriam classes de imagens ou outros tipos de dados que você pode colocar numa rede neural. Então, tem vários outros tipos de losses ou funções que você pode usar para tentar minimizar, para determinar que a sua rede neural está se dando bem ou ruim. Então, esse é outro conceito que estamos adicionando nessa aula. Continuando, agora é uma das partes mais importantes, que é o Optimizer, que é o otimizador da nossa rede neural. Então, usaremos aqui um Optimizer que é muito usado, que normalmente é de fato o mais usado, que muitas pessoas nem tentam usar outros otimizadores, porque esse faz um trabalho muito bom e funciona muito bem em muitas pesquisas que estão sendo publicadas atualmente. Então, o que estaremos passando para esse otimizador? Estamos passando o valor da learning rate, que é a taxa de atualização, que é o otimizador que vai atualizar os nossos pesos e os biases da nossa rede neural. E estamos passando os parâmetros do nosso modelo que geramos aqui em cima. Então, a nossa rede neural tem vários pesos, no nosso caso aqui 128, 64, vários biases, e tudo isso tem que ser atualizado. Então, uma forma fácil de passar é só pegar o model, que é o modelo aqui, que colocamos a nossa rede neural dentro, e passamos os parâmetros dela por aqui com a learning rate, que é a taxa de atualização. E o nosso otimizador aqui é chamado de Atom, que é o otimizador, um dos mais famosos e um dos mais usados para atualização da nossa rede neural, que vai atualizar os pesos e os biases. Então, se olharmos aqui, você pode ver uma pequena imagem, um pequeno snapshot de como que funciona esse otimizador. Você pode ver que, comparando esse otimizador com vários outros otimizadores, ele
tem muitas pesquisas que mostram que ele se dá muito melhor, porque ele consegue juntar funções que existem em outros optimizadores em um só, que é atualização da taxa de aprendizagem, uma correção de bias melhor, que leva em consideração outros parâmetros que são importantes para atualizar a nossa rede neural. Ele usa uma função mais bem elaborada do que só ter uma taxa de aprendizagem ali e usar ela sem levar em conta outros parâmetros da nossa rede neural. Então, por isso que usamos esse optimizador ADAM, que vai dar um passo a cada passada da nossa rede neural, que vamos montar o nosso loop de treinamento agora. Número total de passos. Então, vamos determinar isso como o tamanho total do carregador do treinamento, porque estamos treinando. Se olharmos aqui o tamanho do nosso carregador de treinamento, vemos que temos 600. O nosso loop de treinamento aqui, ele vai estar recebendo imagens e rótulos com os indexes, todos que são enumerados aqui, recebendo o nosso carregador de treinamento. Então, o nosso formato original das imagens que estamos recebendo, como você viu anteriormente, é um formato de 100 por 1 por 28 por 28. Temos 100 imagens com um canal e um tamanho aqui 28 por 28. Então, temos que mudar esse formato no formato que desejamos aqui, que é 784, antes de colocarmos na nossa rede neural. Então, vamos usar uma função que altera o formato dos vetores das imagens por formato desejado que precisamos para treinar nossa rede neural. Então, esse formato vai de 100, 1, 28, 28 para 100, 784, que é um formato plano das imagens. Então, imagens .reshape, que é usado para fazer formatação no tamanho da nossa imagem. Colocamos -1, porque não importamos com o tamanho daquela inicial do batch size, porque o batch size pode ser alterado. Então, colocamos -1 porque o computador vai determinar automaticamente o tamanho que precisamos. Vai ser 28 por 28, que é 784. Então, 28 por 28. E depois mandamos todos esses dados para o device, para nossa CPU, no caso aqui. Se você tivesse uma GPU, poderia ser colocado na GPU também. Aí pegamos os nossos rótulos também e passamos para nossa CPU. Agora, próxima parte é só fazer a previsão. Para fazer a previsão é muito simples, como o PyTorch já tem tudo configurado para nós fazermos previsões, a única coisa que precisamos fazer é só chamar o nosso modelo e passar as nossas imagens. O nosso modelo já foi criado aqui, estamos passando as nossas imagens que já foram alteradas por formato que precisamos e fazemos previsões nos nossos modelos com as imagens. Depois usamos a nossa função de loss aqui, que é o criterion, para receber o valor que vai determinar se estamos fazendo uma previsão boa ou não entre a previsão que estamos gerando e os rótulos reais que estamos treinando. Depois, após fazermos isso, só vamos voltar, porque essa passagem é a passagem reta pela nossa rede neural que vai fazer as previsões, que foi explicado anteriormente. E após passarmos pela nossa rede neural, vamos voltar pela rede neural, computando os gradientes ou as derivativas respectivas aos valores das losses e das previsões que foram geradas. E vamos fazer um passo com o optimizador que vai atualizar conforme a taxa de aprendizagem da nossa rede neural. Então, eu só vou
zerar o optimizador para ter certeza que ele está zerado, não tem nenhum dado dentro dele. E ele também tem que ser zerado a cada passagem da nossa rede neural para não para valores anteriores não afetar os valores do futuro. Então, loss da backward, que significa backward é voltando pela nossa rede neural, computando tudo que estamos passando a nossa loss. Aí usamos o optimizador e fazemos o step, que é a atualização de tudo aqui. E agora podemos montar uma função para a cada 100 indexes ou 100 imagens, rótulos que foram passados aqui pela nossa rede neural, vamos imprimir o valor do nosso, em qual epoch que estamos, em qual passada que estamos, qual step da nossa epoch, porque teremos vários steps, no caso aqui que foi determinado no fim aqui foi 60 steps entre o nosso train loader, significando que tem 100, 60, 600 vezes 100, então quer dizer 600 vezes 100, quer dizer que temos 60 mil imagens, e também vamos imprimir a nossa loss aqui para mostrar exatamente o quanto de loss que estamos recebendo a cada passada, para ver se estamos fazendo previsões boas. Então tem alguma coisa errada aqui, número total de steps, que é o número total de passos. E tudo certo, já podemos treinar a nossa rede neural. Então vamos executar isso, e enquanto a nossa rede neural treina, vamos montar a nossa passo de teste da nossa rede neural. Então tem alguma coisa errada aqui, vamos tentar corrigir. Está aqui o erro. Esquecemos de retornar o valor da previsão, porque se não passarmos o valor da previsão aqui, não vai ter nada para comparar na nossa loss aqui. Vou tentar novamente. Está faltando algo ainda na nossa passada aqui. Self da forward. Eu acho que o erro está aqui, ó. Eu tinha colocado duas brackets aqui. Vamos tentar corrigir e executar novamente. Pronto, agora está funcionando a nossa rede neural. Você pode ver que está mostrando aqui a cada 100 passadas por cada epoch o nosso valor da nossa loss. E você pode ver também que está melhorando a loss a cada passada e tentando atingir o valor mínimo possível. Pode ver que começou a 0.4, melhoramos para 0.3, aumentou um pouco, diminuiu e vai diminuindo até chegar num valor mais optimizado dentre todas as passadas que estamos dando aqui na nossa rede neural, que no nosso caso são 10 passadas. Pronto, está treinada a nossa rede neural. Os parâmetros aqui estão salvos no nosso modelo. Então, pode ver que gerou os parâmetros, está tudo salvo. E agora vamos testar o nosso modelo. Então, na hora de testar o nosso modelo, não precisamos atualizar mais a nossa rede neural, está tudo pronto, não precisa atualizar o peso, os biases. Então, nós desligamos os gradientes do nosso optimizador, da nossa rede neural, porque não vai ter que atualizar mais os gradientes dele, que no caso seriam as derivativas das passadas voltando pela nossa rede neural. Então, só temos que passar direto e fazer previsão e determinar se estamos prevendo bem ou não. Então, desligamos os gradientes da nossa rede. Então, para fazer isso, é só colocar com with no grad, daí agora o número correto de previsões, também passaremos os números de dados para tentar determinar a média de números que estamos prevendo corretamente com a nossa rede neural. Então, por imagens, rótulos
no nosso carregador de imagens de teste. Vamos passar as imagens exatamente do jeito que passamos aqui quando estávamos treinando. No formato original, configurando o formato que precisávamos, rótulos, passamos para a máquina, tudo mais, recebemos as previsões. E agora usamos uma função aqui para receber as previsões corretamente. Então, previsão, vamos usar o torch.max. Então, o que está acontecendo aqui? Lembra que eu falei que a nossa rede neural faz previsões em one-hot encoding? E daí podemos determinar qual é o valor que a nossa rede neural preveu corretamente? Então, o que está acontecendo aqui? A nossa rede neural vai prever valores que são nesse formato. 0.7, 0, 0.1, 1 novamente, 0.1, 0... Então, isso determina a porcentagem que a nossa rede neural acha que é o valor que ela está prevendo. Então, aqui no caso, está dizendo que é 70% de chance de ser o valor 0, 10% de chance de ser o valor 2, 10% de ser o valor 3, 10% de ser o valor 4, 0% de ser 5 e etc. Então, o que faremos é, vamos tirar aqui o índice que tem o valor máximo no nosso array de uma dimensão. Então, se tirarmos o valor máximo aqui, o valor máximo entre todos esses números é o 0.7. E onde que ele está localizado? No 0. Então, determinaríamos que a nossa rede neural está prevendo 0. E assim por diante. Se tivermos outro vetor que está prevendo 1.2, aqui está dizendo 6 e aqui está dizendo 1, vamos dizer que o máximo aqui é 0.6 e o 0.6 está localizado no 0, 1, 2. Então, a nossa rede neural está prevendo o número 2. Isso vai ser usado para comparar com os rótulos que deveríamos estar prevendo em uma rede neural que está prevendo coisas corretas. Então, usaremos essa função de máximo e depois usaremos os valores dos dados. Adicionaremos todos os rótulos que recebemos naquela passada. Aqui o size 0, no caso aqui seria 100 por passada. E depois vamos determinar o número de previsões corretas e adicionar tudo a um banco, uma variável que vai salvar as previsões corretas comparadas com os rótulos. Vamos somar tudo, tirando o item aqui das nossas previsões. Então, o que está acontecendo? Então, número de dados passados, a gente recebe todo os números de dados que foram passados para ter uma determinação do valor médio da previsão do quão correta a nossa rede neural está. Então, o que vamos fazer? Vamos supor que a nossa rede neural mediu que, dentre 100 previsões que ela tinha que fazer, ela conseguiu fazer 90 correta. Então, para determinar a porcentagem, a média de imagens corretas, tiramos esse valor de 100 e dividimos por 90 para receber 0.9, que no caso seria 90%. Então, isso é uma multiplicação simples, mas se tivermos vários valores, como 693, aí prevemos 670 correto, se dividiríamos isso de 670 por 693, conseguimos determinar a porcentagem de quão correta a nossa rede neural está. Após fazermos e salvarmos todos esses dados nessas variáveis, só temos que
fazer a previsão, que eu falei para você que estamos dividindo o número de corretos pelos números de dados que foram passados e vamos mostrar aqui o quão correto a nossa rede neural tá. Precisão da rede neural testada em 1000 imagens, que é o tanto de imagem que temos aqui no nosso carregador de testes. Então temos, temos 10.000 imagens. E vamos ver qual porcentagem de imagens que estamos prevendo corretamente. Então vamos executar isso, executando. Precisão da rede neural em 10.000 imagens, 97,49. Então, o que quer dizer isso? Quer dizer que estamos fazendo um bom trabalho em prever o que são as imagens que estão sendo passadas nas nossas redes neurais. Se multiplicarmos esse valor de porcentagem por 10.000, quer dizer que na base, estamos prevendo na base de 9.749 imagens corretamente e estamos errando muito pouco. Isso é uma boa previsão, quase perfeita, como você pode ver, mas tem outros formatos de redes neurais que pode fazer um trabalho melhor e fazer previsões mais sofisticadas ainda. Então, agora que passamos por essa aula bem longa, que mostramos vários métodos e várias coisas que podemos fazer para implementar redes neurais e várias técnicas que devemos usar para implementar redes neurais, nas próximas aulas vamos falar de redes neurais mais avançadas, implementá-las mais rapidamente, porque agora já sabemos de várias técnicas que devemos usar, e vamos mostrar outras configurações que podemos usar. Então é isso para o vídeo de hoje. Muito obrigado por assistir. Sei que foi longo, deixa o like aí, se inscreva no canal. E no futuro, agora vamos fazer vídeos mais avançados e vamos poder falar de redes neurais que têm resultados bem impressionantes quando usados em outros dados diferentes. E é isso aí, até a próxima!